Estudo dos vetores, exercícios. Então, a gente vai colocar em prática basicamente tudo aquilo que a gente viu na aula de teoria, no que diz respeito à soma, subtração nem tem tanta coisa assim, e decomposição de vetores, que é a parte mais relevante, tá bem? Então, vamos lá. Gente, a questão número 1. Na verdade, a questão número 1, a gente já trabalhou essa questão em aula. Eu não vou me estender mais, eu vou usar a questão, na verdade, para fazer um adendo aqui. Na aula teórica, a gente definiu que existem alguns ângulos específicos para a soma de vetores, 90, 0 e 180, certo? Que a gente já viu que acontece. Então, na questão, vamos primeiro montar a questão aqui, depois eu falo do complemento. Utilizando a lei dos cossenos, na verdade, a gente usa o termo lei dos cossenos, não é bem a lei dos cossenos isso. Não é bem a lei dos cossenos. Mostre as expressões das seguintes operações com V1 e V2, que seriam vetores. Item A, vetor resultante da soma dos vetores que formam ângulo de 90. Então, como é o vetor resultante na hora em que os vetores formam ângulo de 90? Então, a gente já viu isso. Para ângulo de 90 graus, o vetor resultante, eu vou chamar de vetor S ao quadrado, é igual ao vetor V1 ao quadrado mais o vetor V2 ao quadrado. Opa, perdão. Vetor ao quadrado. Pitágoras. Sem mais delongas. Acabou. Quando os vetores formarem ângulo de 0 graus, já no item B, o vetor soma é a soma dos vetores, literalmente falando. É o famoso caso do 3 mais 4 que dá 7. Tá? E o caso C, que é quando o ângulo entre os vetores é de 180 graus, a gente vai dizer que o vetor resultante é a subtração deles, né? Menos V2. Tá bem? Esses são os 3 casos importantes. Beleza? O que eu queria fazer, na verdade, na questão, é acrescentar um item D. Esse item D, pessoal, é um item bem específico. Que, embora ele seja bem específico, ele aparece até que com uma certa frequência em algumas situações. Tá? Então, vale a pena a gente acrescentar esse item. O que é o item D? O item D é um item onde o ângulo é de 120 graus, tá? E uma outra coisa muito curiosa é que o vetor V1 e o vetor V2, eu vou escrever que é mais didático, V1 e V2 possuem o mesmo módulo. Essa situação ela é bem famosa. Ela é tão famosa a ponto da gente fazê-la uma vez e seria conveniente que você memorizasse para que quando ela aparecer, caso ela apareça, você não precise perder tempo chegando a essa conclusão. Tá? O que acontece nesse caso? Vamos imaginar uma situação. Imagine o seguinte. Imagine um corpo sobre o qual vão agir duas forças. Uma força F de módulo 10 newtons e uma outra força F também de módulo 10 newtons.
bom? Imaginem que o ângulo entre as forças seja o ângulo de 120 graus. Tá aqui, o ângulo de 120 graus. Tá. Bom, o desenho. O desenho é aquilo, né? Regra do paralelogramo. Certo? O vetor resultante é a diagonal do paralelogramo, chamado de vetor soma. Até aí, nada demais. O que vai acontecer agora? A particularidade é na hora que eu desenvolver a fórmula. Quer ver? Ó? Resultante ao quadrado é igual. Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, cujo módulo é igual, né? Tá? Mais 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, vezes o cosseno de 120. Tá? Acontece que o cosseno de 120, gente, ele vale menos meio. Menos meio. Menos 0,5. É o oposto do cosseno de 60 graus. Então, na hora que eu substituir aqui o cosseno de 120, olha o que vai acontecer. Soma ao quadrado igual. Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 2f ao quadrado, vezes menos meio. Esse menos meio, ele vai multiplicar 2f ao quadrado. Aqui, ó. Então, a soma ao quadrado vai ficar f ao quadrado mais f ao quadrado, 2f ao quadrado. Menos f ao quadrado. Confere? E aí vai acontecer uma coisa muito engraçada. Qual é a coisa engraçada? A soma ao quadrado igual a f ao quadrado. Tira da raiz. A soma deu igual a f. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Eu estou querendo dizer que a soma de 10 mais 10, nesse caso, dá 10. A soma de 10 mais 10 deu 10. O vetor resultante tem o mesmo valor dos dois vetores que somados chegaram a ele. Mas isso só acontece quando o ângulo é 120 graus e os dois vetores possuem o mesmo módulo. Então, apareceram duas forças. Tem o mesmo módulo? Legal. Está formando um ângulo de 120 graus? Legal. Não precisa nem fazer a conta. Você sabe que a resultante é igual à própria força. Tá? Isso aqui é muito importante em algumas questões. Ah, e se eu não souber isso? Isso vai me impedir de resolver a questão? Não. Não. Não vai. Você vai ter que fazer a conta, vai chegar à conclusão de que deu aquele valor, mas vai perder um tempinho. Tá? Beleza? Coloca aqui, se quiserem tirar print, podem tirar. Vou colocar aqui item extra. Tá? Como a gente já tinha discutido os outros itens na aula, eu não vou perder tempo. Podem tirar print aí, gente. Tá? Maravilha. Próxima questão. Dois. Questão 2. Um trem desloca-se sobre trilhos retilíneos. Partindo da estação A, ele se desloca 5 metros
e chega a uma estação B. Daí, em sentido oposto, parte para a estação C, a 2 quilômetros de B. Considerando os deslocamentos como grandezas vetoriais, item A, responda. Qual é o módulo do deslocamento do trem e a distância percorrida? Então, ele fez duas perguntas na mesma questão. Qual é o módulo do deslocamento? Quando ele usa a palavra módulo do deslocamento, ele está dizendo nas entrelinhas que deslocamento é um vetor. Deu para entender? Distância percorrida, gente, não é vetor. O que aconteceu nessa questão? Vamos lá. O trem, ele estava numa cidade A. Aí ele se deslocou para B. Só que deslocamento é um vetor. Então, como é que eu represento um vetor deslocamento? Eu vou representar um vetor indo de A para B. Isso aqui é o vetor deslocamento. Vou chamar de D1. Tá bom? Esse vetor representa a ida de A até B. De A até B. Tá. Aí o que ele fez? Dali, em sentido oposto, ele foi para uma cidade C. A cidade C, segundo ele fala, está a 2 quilômetros de B. Então, ele fez um outro deslocamento. Esse deslocamento eu vou chamar de deslocamento D2. Tá? Professor, não é aquilo que a gente viu na primeira aula de ΔS positivo, ΔS negativo? De uma certa forma, sim. Só que agora eu estou abandonando o sinal positivo e negativo. Eu estou dizendo que o ΔS é um vetor. Então, a primeira grandeza que a gente está trabalhando com o aspecto vetorial é o deslocamento. Ele deixou de ser um número. Agora, não existe mais deslocamento positivo nem negativo. Não existe mais. Existe o deslocamento que é um vetor e o outro deslocamento. Tá. Pergunta. Qual é o módulo do deslocamento? Quando ele fala em módulo do deslocamento, gente, ele está falando do deslocamento resultante. Então, eu vou somar dois vetores? Qual é o ângulo entre eles? E aí, gente? Qual é o ângulo entre eles? Ó, tem duas respostas aqui, hein? Vou jogar para a galera. Temos alguém falando 180 e temos alguém falando 0. E agora? É 180 ou é 0? Ah, é 180. É 180, sentido oposto. Opa. Pronto. O que a gente acabou de discutir? Quando o ângulo é 180 graus, a soma vira uma subtração. Então, como é que eu calculo o módulo do deslocamento resultante? É 5 menos 2. 3. Esse é o deslocamento. Tá? Se eu tivesse que desenhar o vetor, gente, ele não pediu para eu desenhar. Como é que eu desenharia o vetor resultante? O vetor resultante seria isso aqui, ó. A soma do amarelo com o azulzinho vai dar o verde.
Esse vetor ele mede exatamente 3 quilômetros. É 5, que é o amarelo, menos o azul. Tá? Entenderam? Ai, professor, mas é muito complicado pensar em vetor. Nesse caso, gente, por que eu poderia resolver a questão sem me preocupar com o vetor? Porque eu estou trabalhando com movimento em uma dimensão só. Enquanto a gente trabalha com uma dimensão, a gente nem precisaria do vetor, concorda? Tá? Agora, a distância percorrida d percorrida. Gente, quando ele fala em distância, ele quer saber quantos quilômetros o cara andou e não deslocou. Nesse caso, você está somando apenas os valores. Então, eu vou pegar o vetor V1 em módulo, só o valor dele. Vou somar com o vetor V2, sem me preocupar com o vetor em si, tá? E vou ter a distância de 7 quilômetros. Tá aí. Ele andou 5 para ir e 2 para voltar. Tá bem? E aí você tem a distância percorrida. Beleza. Item B. Qualquer coisa chamem aqui, tá? Item B. Olha o que ele fala no item D, B de bola. O deslocamento de um corpo considera apenas as posições inicial e final. Isto é, não leva em conta os deslocamentos intermediários. Então, o que ele está querendo dizer, na verdade? Quando você calculou o deslocamento, que é o vetor verde, percebe que no final, para calcular o vetor deslocamento, eu só levei em consideração as posições inicial e final. Olha onde é a posição final. Então, quando ele fala, considera apenas as posições inicial e final, não levando em conta os deslocamentos, ele está falando disso aqui, ó. Não levando em conta os deslocamentos intermediários. Tá? Considerando o estudo de vetores, que interpretação se pode fazer para o módulo do deslocamento total? Que interpretação se pode fazer para o módulo do deslocamento total? O que é o deslocamento total? O que é o deslocamento total, afinal de contas? É o ΔS. É aquilo que a gente chamava de variação de espaço. Tá? Então, a gente pode dizer, podemos dizer que o módulo do deslocamento é, vírgula, na verdade, a variação de posição. A variação de posição. Que lá na cinemática, antes de estudar vetor, eu chamava de deslocamento escalar. Aqui, ó. Aqui. Tá? Então, quando eu calculei o módulo do deslocamento, o que eu calculei, na verdade, é a variação de posição. É a diferença entre as posições inicial e final. A resposta da pergunta está na própria pergunta, né? Quando ele fala, o deslocamento considera apenas as posições inicial e final. Então, ele já está meio que dizendo, o ΔS, o deslocamento é o ΔS. Tá? Beleza. Fechamos a questão número 2, gente. Podem tirar print, por favor. Beleza? Questão 3. A mesma coisa
Só que agora nós vamos trabalhar em 2D, não em 1D. Olha o que ele fala. Uma pessoa realiza um deslocamento em 2 etapas. Na primeira, caminha 3 passos para o norte e, na sequência, 4 passos para o leste. Utilizando a soma de vetores, responda: qual é o deslocamento que a pessoa realizou? Considere que um passo mede 1 metro. Veja que nesse item, ele pede para ele fala assim, qual é o deslocamento? Ele não pergunta qual é o módulo do deslocamento. Então, gente, eu vou ter que desenhar e calcular o módulo. Tá? Então, qual é a situação? Vamos lá. Item A. O primeiro vetor, eu vou desenhar um vetor com deslocamento de 3 metros para cima. Tá? D1, 3 metros, que são 3 passos. Aí, ele fez um deslocamento D2, 4 passos para o leste. D2. 4 metros. Tudo bem? Percebe como eu já desenhei os vetores? Um emendado no outro? Tá? Um emendado no outro. Como é que eu desenho o vetor resultante? Eu posso usar aqui a regra da poligonal fechada. Pela regra da poligonal fechada, eu só fecho o polígono. Esse aqui é o vetor deslocamento. Eu vou chamar de vetor ΔS. É o vetor deslocamento. Esse vetor tem um tamanho. Tem um tamanho. Alguém consegue me dizer de cabeça qual o tamanho desse vetor? Lembrando que o vetor soma é uma figura geométrica. Isso! Quando eu desenho o vetor ΔS, eu percebo que ele é a hipotenusa de um triângulo. Os vetores são perpendiculares, então a soma você faz por Pitágoras. Não é isso? Ó, ΔS ao quadrado igual a D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Aí aparece o triângulo pitagórico. ΔS ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Dá 25. Tira a raiz quadrada, o ΔS deu 5. Então o vetor é 5 metros. Gente, uma coisa importante da gente entender é que esse deslocamento não é o que ele andou de verdade. Isso é uma representação vetorial para o que ele andou. O que ele andou de verdade, por exemplo, se ele tiver de carro, ele vai andar D1 mais D2. Entendem? O deslocamento real é o quanto de fato ele andou, seria a distância percorrida, propriamente dita, tá bom? Olha o que ele fala no item B. A distância total percorrida, ó, ele está explicando aquilo que eu fiz no exercício anterior, ó. A distância total percorrida é a soma dos módulos dos deslocamentos realizados pela pessoa. Ou seja, você pega os valores e vai somando. Por exemplo, se a pessoa caminha 5 para o norte e 8 para o sul, a distância percorrida é, na verdade, 13. Pronto. Ele entregou de bandeja a solução. Item B. Determine a distância total percorrida de acordo com o enunciado. Super simples, né? Distância total percorrida. 5 mais 7. 5 mais 7 não. 3 mais 4.
Ô, gente, vocês repararam que o deslocamento é menor que a distância percorrida? Repararam isso? O deslocamento deu 5. A distância percorrida deu 7. Alguém conseguiria me dizer por que isso acontece? Por que, nesse caso, o deslocamento ficou menor que a distância percorrida? A questão aqui é a seguinte, gente. O deslocamento, no final das contas, se você parar para perceber, o deslocamento é a menor distância entre o ponto inicial e o ponto final. Veja só, o cara partiu daqui, ó. Daqui, ó, ponto inicial. Ele partiu daqui, ó. E terminou aqui, ó. Só que ele andou para chegar ali em 2 direções, né? Primeiro ele anda na verte e depois na oriza. Quando você traça o vetor deslocamento, o que você está pegando, na verdade, é a menor distância entre os pontos inicial e final. Isso é deslocamento vetorial. Então, ó, vale uma observação. O deslocamento vetorial, no fundo, é a menor distância entre SI e SF. Por isso que o deslocamento deu menor. Porque ao traçar o vetor, o que você está fazendo é justamente isso, determinando a menor distância. Isso é vetor deslocamento na física. Diferente, totalmente diferente de distância percorrida. A distância percorrida é o que ele andou de fato. Então, para aquele, a energia que ele gastou foi para andar 7 metros e não 5. Então, o vetor de deslocamento ele não tem um sentido físico muito real. Por isso a gente não usa tanto vetor de deslocamento na física, tá? Porque o deslocamento real ele passa a ser mais importante. Beleza? Tranquilo até aqui? Tá, agora, olha a pergunta do item C. Por que a distância total e o deslocamento resultaram em valores diferentes? Acabamos de dizer. O deslocamento é a menor distância entre os pontos. A distância percorrida é a soma de todos os deslocamentos. É a soma ou a somatória de todos os deslocamentos. Já respondendo o item C, né? Tá? Então, por que eles estão em valores diferentes? Porque eles são obtidos de formas diferentes. Tá? Aí ele faz uma outra pergunta. Em que situação eles teriam o mesmo valor? Quando é que a distância e o deslocamento coincidem? Sabe quando isso acontece, gente? Por exemplo, qual foi o caminho que ele andou? O caminho que ele andou foi D1 mais D2. Agora, a pergunta é, e se a distância percorrida fosse exatamente o deslocamento? Se ele saísse daqui, ó, e caminhasse por aqui. Se ele fizesse o caminho amarelo, você concorda que o ΔS seria 5 e a distância também? Então, na verdade, quando é que o deslocamento é igual à distância percorrida? Não? Ó, tô falando que não entendeu. Ó, ele andou D1, D2. Quanto ele andou? 7, não é?
7. Agora, e se ele andasse isso aqui, ó? Se ele fizesse esse caminho, se ele fosse do ponto inicial para o ponto final, pelo próprio caminho amarelo. Pelo próprio caminho amarelo. Você concorda que se ele fosse pelo caminho amarelo, o deslocamento seria 5 e a distância percorrida também. Né? Então imagina o seguinte, ó. Ele sai do ponto I e vai para o ponto F. Só que ele faz isso, ó. Sem mudar de direção. Ele faz um movimento retilíneo e sem mudança de direção. Se ele fizesse esse movimento, qual seria o vetor de deslocamento? Continuaria valendo 5. E qual seria a distância percorrida? Continuaria valendo 5. Aí ela valeria 5. Só que para isso acontecer, ele tem que fazer um movimento, ó, olha a condição. Ele tem que fazer um movimento. Primeiro, retilíneo. Porque, por exemplo, se ele fizer um movimento curvo, olha o que acontece, ó. Imagina que ele faz um movimento em curva. Se ele faz um movimento em curva, aí eu volto até aquele problema. Distância percorrida maior que deslocamento. Então, o movimento tem que ser retilíneo. Outra coisa, ele não pode mudar nem de direção nem de sentido. Então, ó, opa. Sem mudança de direção ou sentido. Ou seja, é o movimento mais simples que tem. Gente, presta muita atenção. O que aconteceu no exercício 3? Ele mudou de direção, não é? Vertical, horizontal. O que aconteceu? Por causa da mudança de direção, a distância percorrida, olha ela aqui, ficou maior que o deslocamento, não é? Beleza? Agora, olha, volta no exercício anterior. Faz favor, olha aqui, ó. E no movimento, gente? Mudança de sentido. Ele estava indo para a direita, voltou para a esquerda. Quando ele muda de sentido, aconteceu a mesma coisa. Ou seja, o deslocamento ficou menor que a distância. Deu para entender? Então, quando é que eu vou usar vetor de fato? Que vai ser diferente você usar vetor? Quando o movimento tiver mudança de direção e mudança de sentido. Se o movimento for um movimento tosco, que é um movimento só numa direção, então ele é unidirecional, e só em um sentido, aí distância e deslocamento são coisas que se equivalem. Ou seja, aí você não precisa usar vetor. Tá? Por isso que quando a gente começa estudando cinemática, a gente fala de escalar, cinemática escalar. Quando a gente começa a estudar movimento de ida e volta, a gente até consegue jogar um sinal ali para o vetor. Agora, movimentos que vão em duas direções ou mais, tá? Aí eu preciso de vetor mesmo. Tá? Não sei se ficou claro agora a explicação, que o pessoal tinha um pessoal falando, estava com dúvida no chat. Dá uma olhadinha aí. Tá, beleza. Próxima questão. Próxima questão. Aqui. Vamos brincar com versores.
Aqui nós temos um sistema gradeado, ó, vetor R, S, T e U. Tá bem? O que ele pede para a gente fazer? Olha aqui, ó. Primeiramente, represente os vetores acima na forma de versores. A seguir, realize as operações abaixo. Então, ele quer que a gente faça algumas operações de soma. A, a, B e a C são operações de soma. E a D é uma operação de subtração. Para isso, vamos escrever primeiro os versores, os vetores. Então, vamos lá. Vamos começar escrevendo o vetor R. R. Gente, dá uma olhada no vetor R. O vetor R, ele tem um valor de 4 unidades no eixo X para a direita, certo? O vetor R, ele é um vetor horizontal. Então, eu vou escrever o vetor assim, ó. 4x mais 0y. Como o vetor não vai para cima nem para baixo, a parte vertical dele não existe. Tá? Esse é o vetor R. Já o vetor S, isso, exato, isso, exatamente o que estão falando aqui. Você pode colocar só no eixo Y. Então, cuidado, só que toma cuidado aqui com um detalhe, porque ele está indo para baixo. Então, eu vou escrever assim, ó, 0x menos 3y. A gente está convencionando que o valor, quando o vetor estiver para baixo, ele terá um y negativo. Tá? Se vocês perceberem bem, a gente está atribuindo direção e sentido, né? Como a gente faz na cinemática. Entenderam? Tá? Beleza. Vetor T de tatu. T de tatu. T de tatu. Vamos fazer o seguinte. Para economizar tempo. Já vamos fazer a soma, vai. Porque, ó, no item A, ele quer que eu some R com S. R com S. Então, como é que a gente vai somar essa bagunça? Estão perguntando aqui um negócio. Tem que colocar o zero? Não. Não. Não precisa. Tá? Ó, vamos colocar aqui. Vamos somar os vetores? O vetor soma, ele vai ser o vetor A, né? Gente, quando você for somar vetor, o que você faz? Soma a componente horizontal que vai dar 4x. Tá vendo? Esse 4, gente, é a componente horizontal da soma. Agora eu vou somar as componentes verticais. Então, menos 3y. Então, o meu vetor soma, ele tem 4 para a direita e 3 para baixo. Tá bom? Beleza? Pode deixar assim a soma? Pode. Pode. Agora, qual é o tamanho deste vetor? Qual é o tamanho deste vetor? O tamanho dele é 5. Então, estão escrevendo aqui para mim, ó, Dan, eu achei que seria 5x. Não. 5 é o vetor resultante. Porque assim, o que acontece? Quando você faz a soma desse jeito, o que você está achando? Você está achando as componentes. Você está dizendo que o vetor A, ele tem uma componente 4x para a direita
e 3 para baixo. Isso é o vetor A. Então, qual é o tamanho desse vetor? Se a gente apontar, se a gente fizer o paralelogramo, o vetor A é isso aqui, ó. Isso aqui mede 5. Tá? Isso aqui seria o 4x, ó. Isso aqui seria o menos 3y. Conseguem perceber essa transposição de matemática para o desenho? É um negócio muito doido, né? É bem esquisito. Tá? Dá uma olhada aí. Agora, eu vou fazer mais uma. Vamos lá. Item B. Agora ele quer R mais T de tatu. Então vamos escrever aqui. Vamos lá. Quem? Oi, pode falar. Esse desenho que você fez, o Y, eu me perdi, tipo assim, você colocou ele para a esquerda, mas poderia estar na direita ou não? Não, o Não, Y né? tá para baixo, hein? O Y tá para Não, mas baixo. tipo, a posição dele lá do que você colocou ele na... Aqui, você tá falando, ó? Não, o desenhozinho, o No desenho. desenho. Aqui no desenho, aqui, ó. Isso, você colocou o Y desse lado, ele poderia ficar do outro lado? Não, por quê? Não? Os dois têm que estar na mesma origem. Ah, se você quiser colocar ele aqui do outro lado e Isso. pensar na soma fechada de polígono, dá na mesma. Ah, então tá bom. Não Era é só nenhum, isso. tá? Não tem problema nenhum, tá de boa. Beleza. Agora, no item B, ele quer R mais T. O vetor R eu já escrevi. Eu vou copiar ele. Então, é 4x mais 0y. E o vetor T vamos lá, olha para o vetor T, dá um zoom nele aqui, ó. O vetor T, ele tem 2 quadradinhos para a direita e 3 para baixo. Confere? 2 quadradinhos para a direita e 3 para baixo. Tá bem. Então, vamos lá. 2 quadradinhos para a direita, 2x. E 3 para baixo, menos 3y. Pronto. Soma. Soma. Soma é o vetor B, né, que ele chama de B de bola. 4x mais 2x. Então, meu vetor vai ter um 6x para a direita. Então, imagina uma componente 6x para a direita e uma 3x para baixo. 3y, perdão, para baixo. Tá? Vou repetir o que eu falei no outro item. Não precisa calcular o resultante. Até porque, no item A, o resultante deu 5. Aqui não vai dar exato. Aqui vai dar um número quebrado. Você vai ter que fazer um Pitágoras com o número 6 e com o número 3. Tá bem? Então, deixa assim. Não precisa terminar de fazer a conta. Deixa assim. Tá? Beleza? Tá aí o item B. Ô, gente, eu vou pular o item C, porque o item C é igual ao B e o A, é uma soma, e eu gostaria de fazer o item D, para a gente fazer um diferente. Tá bem? Porque no item D, ó, o que ele quer que eu faça? Ele quer que eu subtraia os dois vetores, T e U. Tá bem? Meu fone tá meio zoado, agora voltou. Não é a conexão, tá, gente? É o meu fone que tá com alguma... Ah, eu já sei o que é. Ele fica meio... O negocinho fica meio que soltando aqui. Vamos. O Bluetooth. Bluetooth não, o cabo USB. Então, ó, o vetor T, ele vale 2x menos 3y. Tá? O vetor U, ele vale... ó, dá um bisu no U. 2 para a esquerda, 2 para baixo. Ô, gente, presta atenção num negócio aqui. Acorda aí, ó. Você está vendo que o vetor
o T, ele está para a direita. 2 para a direita. E o vetor U está 2 para a esquerda. Se eu fosse somar os dois, as componentes horizontais se anulariam. Só que eu estou subtraindo. Então vai acontecer um negócio muito louco. Por quê? O vetor U, ele é, vê se você concorda, menos 2x menos 3y. Menos 2y, perdão. 2, não 3. Menos 2. Tá certo? Só que agora você não vai somar os vetores. Você vai subtrair. Tá certo? Essa soma, desculpa, ou essa subtração, ele chama de vetor D, né? Então vai 2x menos 2x. Percebem? 2x menos 2x. 4x. Então, a subtração tem 4x para a direita. Agora, componente vertical. Menos 3y menos 2y. Olha aqui, ó. Menos 3y menos 2y. Então, dá menos 3y mais 2y, que vai dar menos y. Está aqui o meu vetor. Então, o vetor diferença tem uma componente horizontal de 4x e uma componente para a direita, né? E uma componente vertical de 1y para baixo, tá? A gente não usa muito esse mecanismo na física. Como eu falei para vocês, a gente usa mais decomposição de vetor. Mas é bom você fazer isso porque você vai adquirindo uma noção do que é decompor vetor. Porque, no final das contas, é isso que a gente está fazendo. Quando você transforma um vetor em versor, o que você está fazendo é decompondo ele nas componentes perpendiculares. Tá? Beleza? Podem tirar print. Maravilha. Próxima. Questão número 5. Aqui a gente vai usar 6, 5. A gente vai usar a decomposição de vetores. Tá bem? Olha o que ele fala. O vetor A tem módulo 40 unidades e forma um ângulo de 60 graus com o eixo X no segundo quadrante. Temos uma novidade. Segundo quadrante. O que isso quer dizer? O vetor está apontando para cima e para a esquerda. Tá bom? O fato da gente ter um eixo X apontando para a direita e um eixo Y apontando para cima quer dizer que existem sentidos positivos e negativos. Tá bem? Tá. Observa o seguinte, ó. No eixo Y, o vetor está indo para cima. Então, a componente Y dele é positiva. Agora, no eixo X, ele está indo para a esquerda. Ele está para o lado esquerdo da origem. Então, o que acontece aqui é o seguinte. O nosso vetor, qual que é a situação dele? O vetor está assim, ó. Certo? Esse aqui é o vetor. Esse aqui é o vetor A. Esse vetor A, ele vai ter uma componente projetada
aqui no eixo Y, vai ter um AY, e no eixo X, ele tem uma componentezinha aqui, ó, apontando para a esquerda. Seria a componente horizontal do vetor. Tá? Então, falando que está travando. No meu não está. Não sei. Mais alguém está travando aí? Ele estava travando alguns segundos atrás. Pode ser que você esteja pegando o delay da trava. O delay da trava é boa. Tá? Então, estão falando aqui, ó. Tem gente falando que não está travando também. Tá de boa, é. Pode ser a conexão tua, tá? Para quem está travando aí. Pode ser a conexão tua. Então, olha só como é importante você perceber isso, gente. Tem algumas alternativas aqui que eu já poderia excluir. Por exemplo, a primeira alternativa que eu vou excluir de cara é a alternativa B de bola. Porque, ó, na alternativa B de bola, olha a pergunta que ele faz. Quais são os valores das componentes de A no eixo X e no eixo Y? A componente do eixo X, ela tem que ser negativa, então não pode ser a B. Também não pode ser a D. Também não pode ser a E. Por que a E está errada, gente? Alguém conseguiria me explicar? Por que a E está errada? Por causa do Y? Exatamente. O Y tem que ser positivo. E depois falam que física não tem conceito. Olha só pelo desenho, se eu tiver que chutar, o meu chute ele vai para 50%. Entenderam? Não estou falando que toda a questão é assim, mas entende como não é só conta. Tem uma parte que eu tenho que compreender. Tá? Não adianta ficar decorando fórmula, vai substituir pronto. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou enxergar o triângulo retângulo. Ele me deu o ângulo com a horizontal. Ele me deu este ângulo aqui, ó. Eu vou enxergar um triângulo retângulo, ó. Certo? Tudo bem? Tá. O AX é cateto adjacente. O AX é cateto adjacente. Tá certo? O meu ângulo é de 60. Então, eu vou dizer que o cosseno de 60 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, daqui eu tenho que AX é igual a cosseno de 60. Tá certo? Ô, gente, o cosseno de 60 é meio. O cosseno de 60 é meio. Certo? Então, AX é igual a quanto vale o A? 40 vezes meio. Veja que nessa conta, nós estamos achando o módulo do vetor. 20 unidades. Como ele está orientado para a esquerda, eu vou colocar menos 20 para ele. Eu vou colocar menos 20 para ele. Então, AX igual a menos 20 unidades. Tá? Beleza? AY. Ô, gente, o AY seria isso aqui, ó. O AY é esse vetor aqui, não é? Ó? Esse vetor, ele tem o mesmo tamanho do cateto do outro lado, ó. Aqui, ó. Só que é o cateto adjacente, ó. Desculpa, o cateto oposto. Então, para achar o AY, eu vou usar o seno. Seno de 60 graus
é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Portanto, meu AY é igual a seno de 60. Tá bem? AY é igual a 40 multiplicado. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá, gente? Aqui o cara foi malandro, né? Ele não deu. Mas 60 é o ângulo que a gente tem que saber, né? Tem que fugir muito. Então, daqui eu tenho que AY é igual a 20 raiz de 3 unidades. AY é igual a 20 raiz de 3 unidades. Tudo bem? Beleza. Então, a gente fica com a alternativa C, né? Menos 20 e 20 raiz de 3. Alternativa C. Tá? Ali, a alternativa A, ele trocou, né? Os valores de AX e AY, justamente porque, de repente, o aluno poderia ter trocado o seno, cosseno, enfim. Tá? Beleza? Podem tirar print, gente, por favor. Aí. Beleza? Próxima. Seis. Considere 3 vetores de mesmo módulo coplanares que formam entre si ângulo de 120 graus. Calcule a resultante. 3 vetores. 3. Então, veja, qual é a brincadeira? Imagina que eu tenho um vetor, chamado de vetor V1, cujo módulo vale V. Tem um vetor V2, cujo módulo vale V. E tem um vetor V3, cujo módulo vale V. Detalhe, o ângulo entre eles é sempre 120, dos 3. Alfa, alfa e alfa. Alfa igual a 120. Tudo bem? Beleza? O que significa coplanares? Estão no mesmo plano. Coplanares. Estão no mesmo plano. Estão no plano da lousa. Estão no plano da tela. Não tem nenhum vetor saindo da tela, nem entrando na tela. Tá? Isso significa coplanares. Ou seja, a gente está falando de uma figura 2D. 2D. Tá bom? Quanto dá essa soma? Rápido. Demorou. Já tinha que ter respondido já. Quanto dessa soma? Vamos, Yala. Dá zero. Dá zero. Gente, vamos ver por que dá zero. Primeira soma que eu faço é de V1 e V2. Ó. Se eu fizer um paralelogramo aqui, ó. Primeiro vamos fazer um paralelogramo entre V1 e V2. Ó. Aqui. E aqui. A soma entre V1 e V2 vai dar esse vetor aqui, ó. A soma de V1 mais V2 vai me dar um vetor V. Porque o ângulo é de 120 graus. Tá bom. Então, a partir do momento que eu somo V1 com V2, eu passo a ter agora quantos vetores? Eu passo a ter o meu vetor V
que está apontando para a direita, e o meu vetor V, que está apontando para trás. Como esses vetores estão com o mesmo módulo, ó, mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, a soma dá zero. Então, esse é um caso mega especial. Eu tenho 3 vetores que somados dão zero. 3 vetores que somados dão zero. Então, o vetor resultante aqui... Não vou nem fazer conta, viu, gente? Esse é o tipo de questão que não espera-se que você faça conta. Espera-se que você enxergue isso. Porque a próxima vez que aparecer 3 vetores de mesmo módulo, 120 graus, a soma é zero. A soma é zero. Tá? Beleza? Claro que a gente está se baseando numa premissa que foi dada no exercício 1. Você já tinha que saber aquela história dos 120 graus. Tá? Por isso que eu falo, são detalhes que você não vai aprender na primeira vez que você vê o assunto. Esquece. Não tem como, gente. Tem que dar real. Olha a quantidade de detalhezinho que a gente tem numa aula de vetor. O aluno que vai tirar nota alta, ele sabe tudo isso. Isso não é novidade para ele. Ele vai ler o exercício, ele vai lembrar. Então, é um processo. E nesse processo, as aulas precisam ser aprofundadas. Não dá para ficar na superficialidade, tá? Talvez alguns de vocês se questionem vendo essas coisas e falam, peraí, Danilo, mas por que você está indo tão aprofundado? Porque é assim que se aprende. Se é para pegar a fórmula e colocar aqui, gente, você tem lugar mais rápido para fazer isso, entende? Então é muito importante que em nenhum momento a gente comece a entrar naquela pilha. Puta, mas isso aqui é muita viagem. Pode até ser viagem, mas isso vai ter um ganho. Saber tudo isso vai te dar mais segurança, tá? Próxima. Questão número 7. Questão número 7. Aqui. 3 forças de intensidade iguais a 5 newtons orientam-se de acordo com o esquema abaixo. Tá aqui, ó. Você tem uma força vertical, uma horizontal e uma diagonal para baixo. Tá? Pergunta: por que aqui não é interessante tentar decompor o vetor? Daquele jeito que a gente fez agora há pouco, em seno e cosseno. Porque a gente não tem o seno e o cosseno. Eu até posso calcular o seno e o cosseno pelos quadradinhos, tá? Eu até posso calcular pelos quadradinhos, tá? Porque eu não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó, o meu vetor que está apontando para baixo aqui, ó, ele tem 3 quadradinhos na horizontal, aqui, ó, e 4 quadradinhos na vertical. Então, o que ele pede? Ele pede, escreva os versores, escreva cada componente dos vetores, que na verdade é a mesma coisa, né? Escrever os versores significa escrever cada componente dos vetores. E calcule a resultante. Então, vamos lá. Vou chamar de vetor A, B e C. O vetor A, gente, eu vou dizer que é o vetor que está aqui, ó, apontando para cima. O vetor B está apontando para a direita. E o vetor C está apontando para a diagonal. Tá bem? Então, vamos lá. Vetor A. O vetor A, ele tem 5 quadradinhos para cima. Ele fala que o módulo é 5, né? Então, o vetor A, ele é 5x mais 0y. Já o vetor B, ele é 0x mais 5y. Porque ele está apontando só para a horizontal.
Já o vetor C, ele é no eixo X, ó, ele tem 3 para a esquerda. João, Oi? no caso do B, não seria 5x? Ah, é o contrário. Espera aí. Vamos trocar então as letras, né? Troca a letra. Troca a letra. Aqui, ó. Bota o A Não. aqui e o B aqui, ó. Acho que fica mais fácil, né? Para não ter que apagar tudo. Oi, pode falar. Agora tá certo. Por que que o B é 5x? Porque é para cima? O B não Eu tá na achei que para cima horizontal? era o Y. Então, o B não tá na horizontal? Sim. Ó. Por isso ele tá no eixo X. Olha lá. Ah, Olha ele tá. aqui, ó. Tô confundindo um com o outro. E o A, ele tá na vertical, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então ele é o eixo Y, tá? Beleza? Eu tinha trocado aqui porque eu tinha desenhado errado, né? Eu tinha feito errado. Tá? Aí desculpa, o vetor C, ele é 3 para a esquerda, 4 para baixo, certo? Então ele fica menos 3x menos 4y. Tá bom? Agora eu vou somar tudo. Soma. No eixo X, 5 com 3 dá 2. Tá? E no eixo Y, 5y menos 4y dá y. Tá aí, ó. Tá bom? O nosso vetor resultante, ele tem 2 para cima e 1 para a direita. Não, ao contrário, ó. Já vou eu trocando de novo os eixos. Antes que vocês me corrijam, eu já me liguei. Ó. É 2 para a direita e 1 para cima. Tá? Aqui de novo. Você pode fazer paralelogramo ou poligonal fechada. Já tinham perguntado isso agora há pouco. Se eu for fazer por paralelogramo, eu traço as paralelas e jogo aqui a hipotenusa. Esse aqui é o vetor resultante. Qual é o módulo dele? Vetor resultante ao quadrado é quadrado de um cateto mais quadrado de outro cateto. Então, S ao quadrado deu 5. Portanto, o vetor resultante vai ser a raiz quadrada de 5. Newtons, né? Porque ele está usando aqui força como unidade de vetor. Força. Tudo bem? É trabalhoso? É, mas vai te ajudar na hora de fazer decomposição. Vai por mim. Beleza? Podem printar. Beleza. Questão número 8. Ó, falta 2. Vai dar certinho. Graças a Deus. Questão 8. Olha que questão bonitinha. Com 6 vetores de módulos iguais a 8u, constrói-se um hexágono regular ao lado, que no caso está abaixo. Qual é a resultante deles? Aqui, gente, é o tipo de questão que o cara tem que ter malandragem para resolver. Quando você olhar para uma questão aparentemente estranha, na tua cabeça você tem que passar a seguinte frase: eu tenho que enxergar alguma coisa que não é óbvia. Não fica perdendo tempo tentando encaixar fórmula. Quando você olha para um desenho muito estranho, tem alguma coisa que você tem que enxergar no desenho.
que por ser uma coisa estranha, nem sempre você vai enxergar. Tá? A primeira coisa que eu queria que vocês percebessem, gente, quantos lados tem essa figura? 6. Vocês conseguiriam me dizer, por acaso, qual é o ângulo aqui, ó? Quanto mede esse ângulo aqui, ó? É fundamental que você enxergue isso. Temos votos para 60? Não. Sabe que ângulo que é 60? Seria esse aqui, ó. Aqui é 60, ó. Tem, olha lá, olha lá. Já estão se corrigindo aqui. 30? Não, bem maior que 30. Isso é um ângulo maior que 90, gente. Esse ângulo é maior que 90. Gente, esse ângulo é 120 graus. Esse alfa é 120 graus. Isso é um hexágono regular. Isso é um hexágono regular. Tudo bem? A primeira coisa que você tem que enxergar neste desenho é que esses ângulos são de 120 graus. Tá? Enxerguei isso? Tá bom. Vou apagar. Então vem cá. Agora eu vou desenhar aqui, ó. Tá. Outra coisa. Todos os vetores valem 8, não é? Tá, então vem cá. Se eu pegar esse vetor aqui, ó, e somar com esse, quanto dá a soma? 8. Quanto que dá a soma? 8. São dois vetores de mesmo módulo e com 120 graus. Certo? Tudo bem? Então dá 8. Tá bom. Agora, presta atenção. Quanto dá a soma desse vetor mais esse? Mais 16. Então vai fazendo a soma na tua cabeça. A soma dos amarelos vale 8. Então você já tem. Se eu pegar só os vetores amarelos, eu já tenho 8. Tudo bem? Beleza. Aí eu tenho um vetor azul para a direita, que vale 8, e um outro vetor azul para a direita, que vale 8. Como os dois estão para a direita, quanto dá a soma desses dois? 16. Então, mais 16. Professor, mas não tem nenhuma conta para fazer? Não, é de cabeça. É de cabeça. Agora... Nossa, eu tô gritando que nem um desgraçado aqui, gente. Pelo amor de Deus. Desculpa aí. É que vocês não devem estar escutando tanto que vocês têm como abaixar o volume. Mano, eu tô gritando que nem um desgraçado. Ó, agora, olha para esse verde e esse verde. Imagine esses dois vetores verdes desenhados assim, ó. Vocês conseguem enxergar que esses dois vetores verdes são idênticos aos amarelos? Também tem um ângulo de 120 aqui, ó, gurizada. Olha lá. Então, a soma desses dois também dá 8. Também dá 8. Misericórdia. Então, os dois amarelos deu 8. Os dois azuis deram 16 juntos. E os dois verdinhos vão dar mais 8. Pronto. Misericórdia. Os verdes não estão opostos? Não. Eles não estão na mesma direção. Pega o vetor de baixo e joga ele para cima. Pega esse vetor aqui, ó. Presta atenção. Esse vetor aqui, ó. Olha esse aqui, ó. Tá vendo esse vetor? Ele é esse aqui, ó.
Só troquei ele de lugar. E esse vetor aqui, ó, tá vendo esse, ó? Esse, ele tá aqui, ó. Eles não são opostos. Tá? Então, a hora que você fizer essa soma toda, você vai ter um vetor de 24 unidades. Não tem conta para fazer, não é para fazer conta. É uma percepção geométrica. É uma percepção geométrica. Então, quando você for estudar trigonometria, quando você for estudar geometria plana, tenha muita atenção com isso. Tá? Beleza? Tranquilo? Dá 32. 32? Verdade. Obrigado. Me emocionei aqui. 32. 16 mais 16. Tá bem? Maravilha. Podem tirar print. The last one. The last one. Ui, perdão. Aqui. Aqui é para a gente treinar vocabulário. Física tem vocabulário, por incrível que pareça. Olha a pergunta dele. Os módulos das componentes ortogonais de uma força aplicada a um corpo valem 120 e 160. Qual é o valor da força em questão? A questão em si vai girar em torno desta expressão. O que são componentes ortogonais? Sabe o que é componente ortogonal, gente? São as componentes x e y. Ele poderia ter falado componentes perpendiculares. Também poderia ser uma palavra. Então, ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte. Você tem uma força, vamos dizer, Fy, que vale 120, e tem uma força Fx, que vale 160. Ô, gente, aqui não tem muito drama, a gente já fez coisa pior hoje. Pitágoras, né? Pitágoras. Tudo bem? Para achar a resultante. Gente, só um comentário. 120 é 30 vezes 4, não é? 160 é 40 vezes 4. Tá certo? Vocês estão enxergando ali o triângulo pitagórico? 3, 4? Se eu fizer Pitágoras e calcular a resultante, que é o que eu tenho que fazer, vou chegar na força resultante, adivinha quanto ela vale? Se você enxergar o triângulo pitagórico, que é o famoso 3, 4, 5, que são 3, 4, 5 é a razão entre os catetos e a hipotenusa, né? 3, 4, 5. Então, essa hipotenusa, ela deve ser 50 vezes 4. Um cateto é 30 vezes 4, o outro cateto é 40 vezes 4, a hipotenusa deve ser 50 vezes 4, tá? Portanto, se eu tirar Pitágoras, eu devo chegar na resultante de 200. Ai, Danilo, eu não percebi isso. Você vai fazer Pitágoras e vai chegar no mesmo valor, só que com um pouquinho mais de trabalho. Vai ter que tirar a raiz quadrada, vai ter que levar ao quadrado, tirar a raiz quadrada, tudo bem. Mas você chega no mesmo resultado, tá bem? Então, isso nos dá a alternativa P de bola. Tudo bem? Beleza. Tranquilo, moçada? Podem tirar print da última questão de vetores.